Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Então nós vamos dar continuidade, na verdade, à aula passada. Nós falamos, dos selos, só dando aquela breve recapitulada, que é para ver se a gente não esqueceu alguma coisa, e é bem importante porque aqui é sequencial, As aulas elas são sequenciais, ou seja, uma aula ela contribui para a seguinte, Então é bem importante a gente sempre manter fresco na memória o que teve na aula passada para que a gente entenda essa continuidade. É por isso que vocês, de repente, que assistiram o vídeo, ficaram com alguma dúvida, pode aproveitar o momento agora, principalmente agora do início, para estar aí colocando alguma dúvida, porque a gente já tenta esclarecer e acrescentar alguma informação para a gente dar continuidade, tá bom? Bora lá. Nós não temos pressa de dar muito conteúdo numa aula só, por quê? Porque é bom, amados, que a gente entenda o básico e os pontos fundamentais, principalmente desse livro de Apocalipse. Como eu disse, tem muita figura, quase nada é literal, Ou seja, quase nada é exatamente daquilo que está escrito. São representações por meio de figuras, símbolos, Então, por exemplo, nós temos Jesus sendo descrito no capítulo 1, um rosto do sol meio-dia, olhos como chama de fogo, aquela metáfora toda. E aquilo não é literal, Jesus não tem essa aparência. E os anjos também, a gente vê os anjos com asas, o anjo... Também não estou dizendo que eles não tenham asas, Mas essas figuras, elas são representativas, elas querem nos comunicar algo. Cada uma imagem, cada um símbolo, cada uma figura tem uma mensagem por trás. Não estou falando nada de subliminar, não. Eu estou falando que elas comunicam, Algo que, na verdade, não poderia ser comunicado de outra forma. Por quê? Porque nós estamos falando da eternidade. E aqui o que temos na Terra é muito limitado para que a gente possa fazer essa comparação. Mas João não teve outra alternativa. O apóstolo João, que descreveu tudo isso, ele viu, ele teve a visão. Então ele com certeza não teve como escrever de outra forma, porque quando ele viu Jesus, será que era exatamente, ele viu o rosto de Jesus como exatamente o sol? Não. Mas o que ele teve para comparar com aquele brilho, com aquela imagem? Ele buscou na natureza e na sua experiência, inclusive, humana, algo que fosse semelhante. Então, ele buscou o que é tão radiante, o que brilha tanto a ponto de a gente às vezes nem conseguir fixar os olhos, por muito tempo, que é o caso do sol. Então ele pegou o sol, é por isso que ele usa sempre a palavra assim, era semelhante a, era como. Esse outro termo também, ele nos fala sobre essa questão, Era como, quer dizer, era parecido, não era exatamente. Então tudo que nós temos aqui como as ruas de ouro, as ruas são de ouro, de cristal, é exatamente de ouro? Não. Pode até ser que seja, de repente a gente chegar no céu, vocês vão me procurar lá e falar assim, ô André, olha aí rapaz, você disse que não era e é. Não, é por isso que eu já falo, pode ser que seja, não vai que eu estou enganado. Chegando lá também vocês não vão brigar comigo, que não vai ter mais esse sentimento de raiva nenhum, então tá tudo certo, Mas o que eu quero dizer, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que aqui nós temos, e é importante nós entendermos essas representações. Nós vamos chegar no capítulo 12, por exemplo, já adiantando alguma coisinha, a gente vai ter lá uma mulher vestida de sol, nós vamos ter um dragão, aí a gente fica assim, mas são as figuras meio mitológicas. Então, por trás disso tem as representações. Mas vamos lá continuar, nós falamos até
até o capítulo 8, né? O versículo último, que é o verso de número 13. Então vocês abram a Bíblia já no livro de Apocalipse, né? O capítulo de número 9 nós vamos iniciar. Nós falamos sobre as trombetas, desculpa. Nós falamos sobre os selos, né? No capítulo 8, e aí nós, na continuidade, nós falamos sobre as trombetas, e as trombetas, elas são anúncios das ações de Deus, punindo, então, a humanidade de uma maneira parcial. Não é a punição eterna, a punição generalizada, ou seja, em larga escala, em todo o mundo, abrangendo todas as nações, abrangendo todos os povos e toda a terra. Não é. Tanto é que os termos aqui é sempre assim, a terça parte das árvores, a terça parte das naus, a terça parte. Então a gente percebe que é pontual e de uma maneira fragmentada, né? Então são as trombetas. Então as trombetas são anúncio. É só a gente lembrar do Antigo Testamento as trombetas para que eram usadas. Então era para anunciar, né? Lógico que tinha diferentes anúncios conforme o toque da trombeta. Então essa figura de trombeta, ela nos traz essa ideia de que aqui é anunciado para João o que está acontecendo. Lembrando, amados, que o que João está vendo está acontecendo de fato, tá certo? Na ótica de Deus. Isso que é um ponto que eu acho interessante nós termos claro na nossa mente. Ou seja, existe duas realidades. Uma realidade eterna, existe uma realidade existencial, cronológica, histórica, que é o que nós estamos vivendo. Então o que nós estamos vivendo? A história da humanidade. Nós estamos num cronos, né? Num tempo cronometrado, cronológico. Nós estamos então no ano de 2020, né? Oriente, Ocidente, país, independe. O ano 2020, né? O dia tal, o horário vai diferir por causa dos fusos horários. De repente no Japão já é o dia seguinte, né? Mas só pelo fato mesmo dessa questão de fuso horário. Enfim, todos nós estamos em um tempo, tá certo? Cronológico, né? Estamos vivendo exatamente esse tempo histórico. Porém, a eternidade não tem a mesma dinâmica nem estrutura que nós temos. O tempo foi criado por Deus. Deus, ele não vive, ele não existe, ele não habita, né, dentro dessa limitação de tempo e espaço. Então, assim, Deus está para além disso, está fora, na verdade. Deus não está limitado a essa história aqui. Deus não está em 2020, né? Então, que ano que Deus está? Ano nenhum. Por quê? Porque a eternidade é a ausência de tempo. Então, lá não tem tempo. E o que inclusive, determina os tempos aqui na nossa existência, na nossa realidade? O Sol, a Lua, né? Deus, ele criou isso para que pudesse então regulamentar esse negócio de estações, primavera, verão, outono, inverno, né? Dias, meses, anos. Então isso foi criado por Deus. Deus criou essa estrutura. Mas Deus, ele habita na eternidade, que é a ausência de tempo. E Deus, ele abrange o passado, o presente e o futuro. Então, onde Deus está nesse exato momento? Onde ele sempre esteve desde sempre. Onde Deus está agora mesmo, que são 8 e pouca da noite, né? Dia, me perco aí nos dias da semana. Sexta, mas dia do mês. Hoje é dia 4, né? 4 de agosto, 8 e pouca da noite, 2020, não é isso? Dia 8, eita, meu Deus, agora me perco todo, não sei. Dia 4 de setembro. 4 de setembro, 8 da noite, 2020. Onde Deus está? Está agora exatamente onde nós estamos? Não. Ele está no mesmo lugar e no mesmo tempo que ele estava antes de todas as coisas serem criadas. Deus está também lá no final dos tempos, onde tudo foi consumado. Opa, não é nem para o futuro. Na ótica de Deus foi. Então já aconteceu. Porque Deus abrange tudo isso. Deus está vendo ao mesmo tempo todas as coisas, do começo ao fim, o tempo todo, ao mesmo tempo, e sabe de tudo, conhece todos,
que passaram e que ainda vão passar por essa existência. E Deus sabe do nome, dos pensamentos, do endereço, CEP de cada um, né? Deus conhece todas as coisas. É algo inimaginável para nós, seres tão limitados, tão pequenos, né, diante dessa realidade do eterno, de Deus. Então, só para a gente entender, nós estamos lendo Apocalipse. Deus trouxe João para a realidade de Deus, ou seja, para a eternidade, e mostrou tudo o que já, na ótica de Deus, tinha acontecido. Olha que coisa interessante. Então, para Deus, isso já aconteceu, porque Ele não está nesse tempo. Ele está já lá, onde todas as coisas foram consumadas, onde os céus e a terra já são uma realidade. Deus está agora lá onde os ímpios foram julgados, os justos recompensados e onde tudo vai acontecer ainda para nós, que é futuro, mas para Deus não, porque Ele habita no eterno presente. Não sei quanto a vocês, mas para mim às vezes esse negócio dá um nó na cabeça, porque nós aprendemos que tudo tem um começo, um meio e um fim. Eu não sei se vocês já se fizeram a pergunta, ou já fizeram a pergunta para vocês, mas pergunta assim, de onde veio Deus? E antes de Deus, o que tinha? Não sei se já fizeram a pergunta para vocês, para mim já fizeram um bocado de vez, né? Por que a gente faz essa pergunta e por que a gente tem a gente tem esse anseio de saber isso? Porque nós temos essa experiência de uma origem e de um fim. A gente tem a experiência do passado, do presente e do futuro. Mas Deus não. Deus, Ele é. Ele não existe. Porque tudo que existe tem um começo, tem um fim e fecha um ciclo. É por isso que eu digo aquela frase provocativa, Deus não existe. Porque tudo que existe segue essa lógica dentro dessa estrutura. Deus é. Ele é. Ele não existe. Ele está para além da existência. E tudo que existe, existe em Deus. Porque Ele é eterno. Deus é um motor imóvel que move todas as coisas e não é movido por ninguém. Ele é criador. E fora dele não existe absolutamente nada e não tem condição de existir. Em Deus existe o inferno, em Deus existe os céus, em Deus existem as criaturas celestiais, em Deus existem as criaturas terrenas, em Deus existe todas as coisas, tudo se originou dele, porque ele é a fonte de todas as coisas, não é? Então é bem interessante a gente pensar nessa ótica de Deus, que é o que João teve, a ótica de Deus, a visão de Deus. Ele de fato foi trazido a essa realidade. Então as coisas aqui, na verdade, aconteceram na eternidade para nós, isso ainda vai se desenrolar no futuro. Tá? Então esse anúncio, quando Deus diz assim, olha, vai acontecer isso, isso e isso, ou aliás, está acontecendo isso, isso e isso, porque já aconteceu e Deus sabe. E Ele sabe o fim desde o começo, como diz o Isaías, né? Então nessa longa introdução que eu dei, tá certo? E nessa recapitulação, vamos dar continuidade no capítulo de número 9, porque nós falamos então até a quarta trombeta, né? Faltam 3 trombetas que são então o anúncio. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal. Olha só. E foi-lhe permitido que não que os matassem, mas que por 5 meses, veja bem, os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Olha só que imagem, figura bizarra, né? Estranha, coisa assim de filme. E sobre a sua cabeça havia como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como um rosto de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como
as couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante ao dos escorpiões, e aguilhão na cauda, uma ponta, né? E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego era Apolion. A tradução era destruidor, né? Abaddon e Apolion. Passado já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, na 5ª trombeta, o João ele vê essa permissão de Deus para que demônios pudessem, então, né, atormentar os homens de uma maneira direta. É bem interessante, amados, quando a gente pega um texto lá de 1 Samuel, capítulo 17, uma aluna, ou um aluno, não me lembro, me fez uma pergunta esses dias, porque nós estamos estudando o livro de Samuel, né? E me perguntou exatamente isso, quem era aquele espírito da parte do Senhor que veio atormentar Saul? É estranha a expressão, né? Um espírito da parte do Senhor para atormentar Saul, né? Então a explicação que eu dei para esse irmão, acho que foi um irmão, foi a seguinte, que Deus, ele permitiu que um demônio, né, autorizou um demônio a estar atormentando Saul. Ou seja, Deus só estava retribuindo justamente a rebeldia, né? Então Saul só estava colhendo, só estava sofrendo as consequências da sua rebeldia, do seu pecado. E misteriosamente Deus usou na ocasião um demônio para atormentar, porque os demônios, Satanás e os demônios são servos de Deus também, no sentido de que estão sob a autoridade de Deus e só fazem aquilo que Deus permite. E de vez em quando Deus dá uma ordem direta a um deles para que faça isso ou aquilo para cumprir um propósito geral de Deus. Eu sei que isso talvez não seja tão tranquilo da gente entender, mas só quero pegar outro exemplo no Novo Testamento, que é em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz que um demônio vinha esbofeteá-lo. Entendo que isso é figurado, né? Não é que o demônio aparecia lá e dava umas bolachas na cara de Paulo assim, não. Não é nesse sentido, né? Mas esse termo é que ele era afligido de alguma maneira, tá certo? Por um agente satânico, e Deus permitiu isso. Talvez na nossa cabeça, crentes no Brasil, né, principalmente com essa teologia que nós temos, que o demônio não toque em nada daquele que é fiel, dizimista, que ora, que não sei o que tem, aquela coisa toda, talvez isso na nossa cabeça não seja tão tranquilo de aceitar. Mas como pode ser um ungido de Deus, um homem de Deus, e tal como Paulo, como que um demônio tem legalidade, né? São os termos aí que usam a batalha espiritual, tem legalidade, tem autorização, não é possível. Então com essa teologia que nós temos no Brasil, da prosperidade, onde que se você é fiel, você não sofre absolutamente nada de adverso, se você tem fé, se você é fiel, né? Eles acharam algum meio assim da gente preencher todos os requisitos de Deus. Sei como, né? Sei quem é esse cidadão que consegue chegar nesse centro da vontade de Deus a ponto... Eu não sei se eles estão confundindo Jesus com os outros, né? Porque só Jesus que é aquele que de fato não tinha ponto de apoio nenhum, o diabo nele. Jesus usa essa expressão no Evangelho de João, né? O diabo não tem nada em mim. Ou seja, ele não tem nada que se apoiar em mim, não tem nada que me acusar. Só Jesus, né, amados? Então, nós, por mais que nós nos esforcemos, por mais que haja uma intenção correta, por mais que haja um desejo sincero, uma verdade em nós, mas não tem como, senão nós não precisar, a gente não ia precisar do sacrifício de Cristo. A gente ia obedecer à lei, e obedecendo todos os requisitos da lei, nós seríamos salvos. Mas não deu em toda a história do Antigo Testamento. Para nós também acho que não dá. Esse trem aí, né? Acho não, claro que não dá. Então aqui é interessante que esses demônios, eles são de fato autorizados por Deus para atormentar, porque nós temos que entender que nesse tempo, esse tempo da grande tribulação, no final dos tempos, haverá de fato uma ação satânica muito intensa na terra. Então haverá muita violência, muita morte, muita depravação, né? Um padrão moral assim baixíssimo. E hoje, amados, o mundo só não está pior porque a igreja de Jesus intercede, é sal da terra, é luz do mundo, porque o Espírito Santo ainda está agindo aqui nesse mundo, refreando o mal. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, tá certo? Aliás, o motivo do anticristo não se revelar é porque tem um que refreia
E quem é que refreia? O Espírito Santo. Depois eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, tá? Marquem aí, logo depois da aula, logo depois de encerrar, dá uma lida. Vê se vocês não esquecem, porque tá fresco, né, a nossa conversa, aí vocês já ligam o texto, tá? Eu não quero ler aqui pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas depois leiam 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Todo o capítulo 2, só a leitura já vai esclarecer bastante, tá? Não tem nenhuma necessidade grande de trazer maiores explicações. Então vocês leiam lá. Então, o mundo só não está pior porque a igreja de Cristo ainda está na terra. A igreja de Jesus, os servos de Cristo, estão refreando o mal pelo bom testemunho, a denúncia do pecado, né? A denúncia profética, por essa vida que a gente refreia de uma maneira direta o mal, reprovando as obras das trevas, pela intercessão, expulsando demônios, e de fato sendo a luz do mundo. Então, por esse motivo que o mundo não está pior. Se está ruim, então sem a igreja vai ser algo assim muito pior. E os demônios vão, e as pessoas também, inclusive, isso depois a gente vai ver lá para frente, né? A grande Babilônia, que a Bíblia, o Apocalipse chama, que de fato é um sistema satânico que impera no mundo. Né? Que essa Babilônia do Antigo Testamento, que era idólatra, que tinha de fato muitos rituais pagãos e satanismo, enfim. O que eu quero dizer é que haverá uma grande ação demoníaca sobre a terra, algo assustador. E uma das ações é essa daqui, onde demônios vão atormentar os homens. E Deus retirará a possibilidade dos homens morrerem. Agora vocês imaginam um demônio atormentando uma pessoa. Eu acredito que, não sei se todos vocês, eu já presenciei muitas vezes pessoas sendo de fato atormentadas por demônios diretamente. A gente chama de endemoniadas, né? Gente mesmo que o demônio toma as suas faculdades mentais, faz essas pessoas fazerem coisas horrendas. Eu estou falando de influência demoníaca, estou falando de possessão mesmo, tá? Então a gente vê o tormento que é, a perturbação que é, né? Eu não estou dizendo que todos serão endemoniados, eu estou dizendo que os demônios vão perturbar, afligir de muitas maneiras possíveis, tá certo? Talvez até fisicamente, porque a Bíblia diz aqui que eles têm aspectos, né, de escorpiões que ferem, né, e a ferroada do escorpião é algo terrível. Então, não é literalmente, mas a gente entende que as pessoas sofrerão. É mais ou menos como o tormento de Paulo, ou o sofrimento de Paulo. Não se sabe ao certo o que era. Alguns, né, tem lá as conjecturas, talvez fosse o tormento psicológico de lembrar que ele consentiu na morte de Estevão, né? Talvez era isso, era aquilo, não se sabe ao certo. A questão é que o demônio o afligia. Me parece que era fisicamente, tá? Não vou entrar em detalhes, mas me parece que era fisicamente, que ele diz que o espinho era na carne, não era na alma, psicológico, nem no espírito, era na carne. Então, possivelmente, de alguma maneira, um demônio, como a gente vê, por exemplo, no capítulo de número... Agora me fugiu da mente. Eu acho que é Lucas 13, alguma coisa assim, que tem uma mulher que ela anda curvada. Vocês lembram dessa passagem? Ela anda curvada e aí Jesus vai expulsar o demônio dela, né? Os religiosos lá questionam Jesus. Jesus diz, mas eu vou libertar essa filha de Abraão que estava aprisionada por um demônio todos esses anos. Jesus expulsa o demônio e aquela mulher fica curada. Neste caso da mulher, não estou falando que todas as enfermidades são causadas por demônios, mas no caso da mulher, de fato, um demônio que tinha colocado enfermidade nela, né? Então isso a gente não pode generalizar. E aí quando o demônio é expulso, ela fica boa, tá certo? Tem um lá também de mudo e surdo, um caso também, né? Lá nos evangelhos, o cara que era mudo e surdo, e aí Jesus expulsa o demônio, o cara fala e ouve tranquilamente. Então, algumas enfermidades no Novo Testamento a gente percebe que são ações diretas de demônios, tá? Então, de Paulo, talvez o demônio, alguma limitação física, Deus permitiu num propósito de manter Paulo humildezinho, assim, pianinho, né? Porque ele recebeu revelações que com certeza seria motivo dele se orgulhar. Esse é o propósito dessa ação satânica, ou de Deus usar. Veja como Deus, ele é soberano e ele age em maneiras que a gente não pode entender, né? Porque se Paulo não tivesse a revelação e a clareza de Deus a respeito disso, talvez Paulo, não sei, Paulo talvez não, mas muitos de nós questionaríamos, né?
mas como assim? Eu sirvo a Deus, procuro servir a Deus e ainda tem um demônio que me perturba aqui, né? Mas aí Deus explicou para Paulo, disse, é para que você... Aliás, Paulo, na verdade, é quem entendeu. Ele disse, olha, eu recebi isso, esse espinho na carne, para que eu não me exaltasse por causa dessas excelentes revelações que nem ao homem eu estou autorizado a falar. Então hoje, irmãos, se esses camaradas aí que Deus opera por eles, ou seja, pela sabedoria da palavra, ou por milagres, ou por realizações, os caras já se incham todo, né? Já acham que são melhores do que os outros. Imagina Paulo recebendo coisas assim que nem ao homem foi permitido falar. Como que ele não poderia se orgulhar? Mas Deus achou esse recurso e aí manteve Paulo ali humilde. Então é melhor que a gente possa ser limitado e afligido de alguma maneira aqui, mas que possamos nos manter como servos de Deus, gente que está sendo preservada para a eternidade, do que a gente se perder aqui. Então Deus tem suas obras estranhas, como diz Isaías. Isaías tem um versículo que eu acho muito curioso. Sim, é estranha a obra de Deus. Então para nós é muito estranho, né, Deus fazer essas coisas. Porque a gente tem uma ideia diferente de Deus. A gente projeta em Deus um ídolo, não Deus, né? Mas só para não ficar divagando muito aqui, viajando na maionese, como a gente diz na teologia refinada, acadêmica, né? Só para não ficar viajando muito na maionese. Então a gente percebe que há essa realidade aqui, tá? Esses homens vão procurar a morte de tanta aflição. E Deus não vai permitir que eles morram. Olha só, Deus vai refrear a possibilidade da pessoa morrer. O desejo de morrer vai ser grande por causa da aflição. E 5 meses isso durará. Imagina uma situação dessa. Daqui 8 minutinhos cai a ligação, tá? Bora lá, na continuidade aqui no verso de número 13. Se vocês puderem acompanhar a leitura comigo. 13. Tem alguma pergunta a respeito desse trecho? Na minha fala até aqui. Vou tomar até uma aguinha, né? Falei demais. Tranquilo, amados? Podemos seguir? Então vamos lá. A sexta trombeta, verso 13, capítulo 9. Ah, desculpa, eu queria pontuar mais uma coisinha aqui, tá? O verso 4 diz que tinha aqui, ó, foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então nesse tempo haverá pessoas que serão guardadas por Deus, que nós discutimos na aula passada. Não sei se vocês assistiram. Mas eu falei lá dos 144 mil, do capítulo 7. 144 mil são pessoas, não, literalmente, também nós não sabemos. Eu nem posso falar que sim, nem que não. Mas será um grupo grande, possivelmente, de pessoas que serão guardadas por Deus, esses que não negaram o nome de Jesus. Quem serão essas pessoas? Possivelmente pessoas que já tiveram alguma experiência, né, com o Evangelho, gente que já ouviu falar de Deus de alguma maneira, pelos seus pais, parentes, ou que de participou do Evangelho e aí se afastaram. E depois do arrebatamento da igreja e dessa realidade toda de perseguição, talvez essas pessoas caíram em si e falaram, não, de fato, é o momento que a gente está vivendo isso aqui, e aí vão pagar com a sua própria vida futuramente como mártires, né? Mas possivelmente essas pessoas serão aqueles que participaram de alguma maneira do Evangelho, se afastaram e neste momento eles retornarão, possivelmente. E pessoas também que ao longo da grande tribulação ouvirão falar de Deus e elas possivelmente aceitarão também a mensagem do Evangelho, né? Mas é um grupo que Deus preserva, que o anticristo vai perseguir, eles vão sofrer muito, mas em determinado tempo eles não vão ser martirizados, tá? Deus permitirá isso futuramente, mas na ocasião aqui ainda não. Então serão as pessoas que serão marcadas por Deus. Essa marca, ela é visível? É de fato algum sinal? Possivelmente não. Não sei também o que é exatamente. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Caim, que Deus colocou uma marca nele. Que tipo de marca? Não se sabe. Aí você tem um monte de conjectura e tal. Então, como a Bíblia não traz algumas informações com clareza, eu não afirmo com certeza. É um jargão que a gente tem aí, né, na teologia. Então, como não tem uma coisa muito clara aqui, eu não afirmo, não, só sei que... Tô igual a teologia do Chicó, né? Não sei, só sei que é assim. Vamos lá. Verso 13, então. É cultura, né? Teologia é cultura. A gente aprende até sobre o alto da compadecida. Vamos lá. Verso 13. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta
os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Entenda aqui a palavra anjos como demônios, tá? Porque os demônios também são anjos de Deus, ou foram anjos de Deus que eles perderam aí a santidade, mas é a mesma categoria. Satanás, por exemplo, é uma categoria de querubim, né? Então, quando o termo aqui diz anjos, são demônios que foram presos por Deus. Quando a gente lê Judas, né, uma epístola antes do Apocalipse aqui, Judas, a gente vê que de fato tem demônios que foram presos depois da rebelião que teve lá com Satanás, a terça parte dos anjos, né? E alguns demônios, eles são tão ferozes, tão danosos, tão destruidores, tão perniciosos, que eles foram presos, porque se eles de fato se Deus permitisse que eles estivessem soltos, com certeza eles destruiriam mesmo, tá certo? Como vai ser o caso aqui. Então olha só como o propósito de Deus ele é macro. Ele reservou esses 4 demônios, com certeza muito degradados, muito, não é a palavra que eu quero, muito corrompidos mesmo, né? Malignos mesmo, tá? Todo demônio é, claro, corrompido. Mas eu digo assim, aqui me parece que tem uma especificidade, né, nesses demônios aqui, que eles são de alguma maneira mais danosos do que outros que estão à solta aí. E então Deus, ele prendeu esses 4 anjos nessa região aí, né, do Eufrates, e aí ele permite que eles sejam soltos. Verso 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Olha que coisa interessante, irmão. 200 milhões de demônios serão soltos com a permissão de Deus para ir por toda a terra e atormentar os homens, liderados por esses 4 demônios aqui. Olha que coisa orquestrada, né, que haverá. E fala assim, mas rapaz, o João contou assim, 200 milhões de anjos? Não, ele ouviu aqui, ó, só a gente lê o texto. Ouviu o número deles. Então ele ouviu alguém falando, né, são 200 milhões de demônios que serão soltos. Verso 17. E assim viu os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Percebam, queridos, que o que João está descrevendo é o que ele conhecia na época. O que ele conhecia na época como exército, que hoje seriam os aviões, os tanques, né, os navios, esse aparato de guerra. O que era na época? Eram cavalos. Então ele está pegando de fato essa realidade dele e descrevendo, mas a gente sabe que não é literalmente. Haverá lá um demôniozão em cima de um cavalo com a cabeça igual de leão? Claro que não, né? Mas ele descreveu, segundo, como eu disse, as experiências que ele tinha aqui, tá? O fato e a questão serão de fato seres assim assustadores, tá bom? Verso 18. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Percebo que ainda é parcial, né? Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca e saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, tem cabeça e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Irmãos, com toda essa aflição, com toda essa punição, nessa época, a depravação será absurda a ponto de os homens verem todos esses sinais, todas essas aflições e não reconhecerem Deus e não se arrependerem dos seus pecados. Veja só que coisa horrível. A graça de Deus ela tem 2 efeitos. É mais ou menos como o sol que tem contato com a argila e com a cera. No caso da argila, endurece. No caso da cera, derrete, né? Então a ação de Deus, mesmo punindo os homens, eles não reconhecerão Deus e eles inclusive se revoltarão mais ainda. Aquele coração empedernido mesmo, né?
Essas pessoas serão tão depravadas que elas de fato não reconhecerão a ação de Deus sobre a vida delas, né? Punindo, porque toda a punição de Deus, o propósito é que essas pessoas se arrependam, não é uma punição apenas pela punição, né? Então, queridos, haverá essa ação de Deus, né, não para punição. Até o último momento da história humana, Deus, ele de fato tentará levar os homens ao arrependimento, ao reconhecimento, né, dos seus pecados, mas como há aí essa escolha de cada um individual, né, e como eu disse, no final dos tempos vai se agravando mais ainda esse distanciamento de Deus a ponto de muitos terem um coração tão endurecido, uma vida tão depravada, que eles de fato rejeitarão, amarão mais, né, como diz a Bíblia, mais a criatura do que o Criador. Amarão mais a si mesmo, inclusive essa é a característica do final dos tempos. Paulo diz isso em uma das suas cartas a Timóteo. Ele diz que nos últimos tempos haverá amantes de si mesmo, homens amantes de si mesmo, né? Inimigos de Deus, blasfemadores. Então é uma característica que a gente já percebe, né, que de fato há uma sociedade que ela rejeita Deus. Ela tem a sua religião, mas Deus propriamente dito, o evangelho mesmo, eles rejeitam. Inclusive muitos evangélicos rejeitam o evangelho. Muitos religiosos, né, não amam a Jesus. É um paradoxo, né? Parece contraditório. Como assim? Evangélicos não amam o evangelho? A gente percebe no nosso país que muitas igrejas evangélicas, elas de fato não pregam o evangelho. Elas ensinam, na verdade, uma proposta que é muito mais humana do que divina no seu conteúdo, né? Então a gente percebe que a gente tem igreja aí para atender toda a demanda do egoísmo humano, impérios, né, projetos pessoais e pessoas que adeptos às religiões, elas de fato conhecem muito pouco ou nada do evangelho. Então, embora a religião esteja crescendo e muito em todo o mundo, né, de algumas décadas para cá, mas de fato os discípulos de Cristo, eles estão se rareando, estão se tornando muito raro, tá certo? Quando a gente percebe mais ou menos o que aconteceu lá no ano 312, 313, né? Agora da era cristã, onde o cristianismo surgiu com Constantino, império de Constantino, né, o imperador romano. Então, assim, todo o império, ou seja, todo mundo era cristão, aderiu ao cristianismo. Mas discípulos de Cristo, de fato, aí era meia dúzia de gato pingado. Hoje nós temos em torno de 50 milhões de evangélicos declarados no Brasil. 50 milhões é um bocado de gente, né? 50 milhões é um quarto mais ou menos da população. A gente está com 210 milhões aí no Brasil de população. Mas, amados, vocês acham de fato que 50 milhões são discípulos de Jesus, genuínos, nascidos de novo e aquela coisa toda? A gente sabe que não, na nossa experiência de vida comunitária, né? Ainda mais os que são pastores como o Gerson aí, né? que sabe mais por experiência, né, dessa questão, que vai tratar com pessoas que não são regeneradas, não são. Elas frequentam a igreja e muitas frequentam assim 10, 15, 20 anos. Tem umas que são tão antigas que elas, tá certo, no passado no dilúvio, mas pisaram na lama, tá certo? De tão antiga, né? Dilúvio. Então a gente percebe que nesse tempo a religião será, inclusive, avolumada. A gente percebe que pessoas elas vão se afastando mais de Deus, né? Mais e mais de Deus, e cada uma se apegando ao seu próprio ídolo, ainda que esse ídolo seja ela mesma, né? Ela viva como um Deus. Aquelas pessoas que vivem para si, como Paulo disse, que o Deus dessas pessoas são o próprio ventre. Elas querem agradar a si mesmas e são inimigas da cruz de Cristo. Então, na época de Paulo, ele já identificava essa característica e ele diz que nos últimos tempos isso vai se agravar mais ainda. O próprio Jesus disse que se ele demorasse um pouquinho mais, nem acharia fé na terra, acharia muita crença, né? Então, assim, a crença forma um crente, a fé gera um justo, é diferente.
Então, fé não é a mesma coisa que crença. Religião não é a mesma coisa que evangelho. Então, a gente precisa diferenciar essas questões. Então, Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos iriam se esfriando, a ponto dos homens se tornarem tão depravados que matariam até mesmo a sua prole, né? Os pais matariam os filhos matariam os pais, aquela bagunça toda que a gente vê que isso é um sinal de fato do afastamento de Deus quando um filho mata um pai, quando, né, um marido mata a mulher e por aí vai. Então é muito complicado. E aqui, amados, tem uma pausa entre a sexta trombeta e a sétima. A gente entra no capítulo 10, vamos fazer a leitura. Vocês aguentam aí mais uns 15 minutinhos, mais ou menos? Uns 15, vai ficar tranquilo? Então vamos lá, mais uns 15 minutos aproximadamente, tá? O capítulo 10 é bem interessante, que a gente esperaria que fosse já a sequência, né? Ah, acabou aqui a sexta trombeta, vamos para a sétima trombeta, mas não é o que acontece. O capítulo 10 e parte do 11 vão dar uma pausa e vai nos contar uma outra questão aqui. Vamos ler, ó. Capítulo 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E tinha na mão um livrinho aberto... Verso 2, é o 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Veja que coisa interessante que há nesse versículo 4, queridos. Então aqui, os trovões, eles de fato, eles são anúncios ou são comunicações de Deus. Tá certo? Esse barulho que João ouve, mas ele identifica que há uma mensagem. Vocês lembram, numa passagem lá do Evangelho de João, que quando Jesus, ele, né, diante de pessoas, ele ora a Deus, e Deus o responde, e as pessoas pensam que é um trovão, um barulho que só Jesus que identifica a mensagem de Deus? Não sei se vocês já leram, mas lá, se vocês me lembrarem, melhor dizendo, eu procuro exatamente o versículo e o capítulo e coloco lá no grupo, tá? Mas essa passagem lá no Evangelho de João, onde Jesus ora ao Pai e ele responde audivelmente, mas os que estão em volta ouvem como se fosse um trovão. E só Jesus que discerne a voz de Deus. Então aqui, esses trovões são as vozes de Deus, né? É o que diz o verso 3 no final, ó. E os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Ou seja, o apóstolo João ouviu, né, revelações do que ia acontecer. Verso 4. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Queridos, tem coisas que João ouviu que ia acontecer no final dos tempos e Deus não autorizou que ele escrevesse. Veja só. Então, o Apocalipse não é tudo aquilo que vai acontecer. Tem alguma parte aqui, ó, alguma revelação que João ele ouviu de Deus e Deus não autorizou ele a falar para nós, a escrever aqui. Veja bem, então tem muito mais coisa aí, e só Deus e João, né, o privilégio de João, só eles dois aí sabem de fato o que é essa revelação que Deus disse, não escreve, né? E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. É bem interessante que esse segredo de Deus aqui vai falar do reino de Deus sobre a terra, né? Que teria início do milênio. Como anunciou os profetas, os seus servos. Amados, se a gente der um salto lá no capítulo 11, verso 5, a gente volta. Capítulo 11, verso 15, melhor dizendo, tá? Não é 5 não, 15. Então olha só. Como anunciou os seus servos profetas. Aí a gente vai ver o 7º anjo e a trombeta, que aqui é o anúncio do que vai acontecer. Só para a gente ter essa referência e a gente volta aqui novamente no capítulo 10, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido
tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É interessante que ao mesmo tempo que esse livrinho, ou seja, a mensagem, né, é dada a João, ao mesmo tempo que tem o efeito doce de esperança, de alívio, mas também tem o amargo, porque a mensagem contém dois direcionamentos: aqueles que de fato são servos de Deus, e o Apocalipse, isso aqui para nós, para os servos de Deus, é um alívio, porque Deus está no controle, no comando, no destino da história. Deus está conduzindo tudo isso. A gente parece às vezes que tem a impressão que assim, esse mundo aqui, né, tá a Deus dará. Esse mundo aqui está desgovernado, é como um barco desgovernado. Não, o livro de Apocalipse nos mostra que Deus está conduzindo a história para o fim que ele decretou, determinou. De fato acontecerá tudo aquilo que Deus estabeleceu que acontecesse. Ou seja, os seus filhos, suas filhas, seus servos serão retribuídos, serão guardados para a eternidade, e os ímpios, os injustos, os malignos, eles serão punidos. Porque, irmãos, o que nos aflige muitas vezes